Escrita ou desenho? Arte ou vandalismo? Entre a pichação e o grafite, existem inúmeras diferenças, ou não. E para explicar isso pra gente, eu convidei o Dequete, que é desenhista, grafiteiro, caricaturista e arte educador, formado em artes plásticas. Ele é um bom exemplo de quem mudou de vida através da arte. Né, Dequete? Isso mesmo. Está no ar mais um Conversação. Dequete, explica pra gente, então, como é que foi que o grafite mudou a sua vida? Bom, Fernanda, isso já vem de um bom tempo, né? Eu me entendo como artista desde que saí do ventre da minha mãe. Costumo brincar dizendo que o ventre dela, lá, as paredes do ventre, é tudo grafitado, tudo desenhado, porque já é algo que já faz parte da minha história. Eu desenho desde pequenininho, sou fascinado, fissurado assim, por desenho, animação, televisão, quando era pequeno, né? Via os desenhos e tudo mais. E é uma coisa meio que natural, assim. Só que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo. Eu sou de BH, na verdade. Pois é, não é de verdade, está aqui há pouquinho tempo, né? Exatamente, tem 4 meses que eu estou aqui nessa cidade linda. Que bom, seja bem-vindo. Veio pra cá por quê? Você viu muito muro aqui? Como é que foi? Bom, então, a princípio por uma questão de família, né? Eu vim deixar a minha esposa e meu filhinho, que eu tenho, vou fazer 3 anos agora, num ambiente mais saudável, com uma qualidade de vida melhor para o meu menino crescer. E eu gostei da cidade quando eu a vi. Mas eu confesso, e ela sabe disso, que quando eu vi a quantidade de paredes que essa cidade tem, eu fiquei apaixonado. Você viu ali uma enorme tela. Exato. E uma oportunidade gigante de trabalho. Exatamente. Pois é, vamos esclarecer para o pessoal de casa, então, justamente o que eu falava na abertura, né? A gente vê os escritos, a gente vê os desenhos, e existe toda essa teoria, né, em torno do que é pichação e do que é o grafite, no que eles se diferem ou não, como você me falou, né? Existe diferença? Qual é a diferença entre um e outro? Bom, se fosse falar assim de forma prática, a diferença seria estética. Né? A maioria das pessoas da sociedade que é leiga, ela entende a pichação como um rabisco indecifrável. Apareceu de noite e acordei de manhã, meu muro apareceu riscado, rabiscado. E pensando nessa questão estética, a pichação ela é unicolor, é uma cor só, geralmente é o preto, né? E a pessoa não consegue ler o que está escrito. Aliás, poucas pessoas sabem que ali está escrito alguma coisa. Né? É o apelido do indivíduo, é o nome dele, é a forma como ele tem de se pôr no mundo, de dizer, ei, eu existo, eu estou aqui. Né? Muitas das vezes são jovens que vêm de uma desigualdade social, não têm tanto acesso à cultura, né? E a única forma que ele tem de se expressar naquele momento, né, é através dessa escrita. Que, querendo ou não, existe todo um universo que envolve a pichação. Hoje isso é tema de pesquisa para vários ramos aí, antropólogos, sociólogos, enfim. E o grafite, por ser mais visivelmente artístico, eu falo, tem volume, grandes formas, cores, muitas cores, dedicação. A pichação é feita de forma rápida, né? Subversiva mesmo, a maioria das vezes à noite. O grafite não, a gente pode pegar a autorização de um muro e ficar nele semanas, meses. A gente vê hoje artistas no mundo inteiro, os Gêmeos, por exemplo, que é referência para mim, referência nacional, pintam prédios e prédios, pintaram um castelo na Escócia, enfim. Há um diálogo com a sociedade. Eu costumo dizer que ambos são formas de comunicação. Na maioria das vezes o pichador comunica com o seu próprio grupo, eles para com eles. Por isso que as pessoas não conseguem decifrar o que está ali, porque realmente é um código. O grafiteiro também tem o seu código, eu tenho o meu código. Eu também faço escrita nos muros. Só que como eu trabalho com cores, trabalho com elementos mais simbólicos, desenho, o meu personagem que eu tenho, que diz um pouco da minha história, as pessoas de certa forma participam daquilo. Ela olha, não, que bonito, mas tem também quem não gosta dos nossos desenhos.
Pois é, você me falou que geralmente o grafiteiro ele vem, são jovens que de repente passam pela questão da desigualdade social e por aí tentam se expressar. Mas e o grafiteiro? É esse mesmo jovem ou ele tem um outro perfil? Bom, na verdade, sim. Basicamente a maioria dos grafiteiros hoje, no mundo inteiro, passaram pela pichação. Muitos ainda continuam com essa essência do grafite, da pichação, quando ele faz grafite sem autorização. Né? Vamos dizer assim, até para esclarecer, tanto o grafiteiro como o pichador, eles são escritores urbanos. Né? O que a gente faz é escrever poesias em folhas de concreto. Que bonito isso. Saiu agora. Legal. Então, assim, a gente vê um suporte e aquilo instiga a gente. Então, nós temos algo dentro de nós, queremos compartilhar aquilo, né, e escrevemos. E aí o que acontece? O próprio grafite tem suas caligrafias, tem vários estilos de letra. Historicamente, desde os anos 60, quando essa manifestação mais do hip hop surgiu e explodiu no mundo, as pessoas inseriram elementos, né, de desenhos, igual eu falei, a minha influência foi os desenhos que eu vi na TV. Quando surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, o pessoal colocava o Mickey, o Pato Donald, né, porque era a referência dos jovens naquela época. O Walt Disney estava surgindo também, era a época da pop art também, estava explodindo no mundo também, e toda aquela referência cultural daquele período, os grafiteiros colocavam aquilo no mundo, né? E de certa forma é a nossa essência, porque as referências que temos também do homem da pré-história, a gente só tem por causa dos fósseis que achamos e também dos registros que eles deixaram nas cavernas. Então, na verdade, a coisa mudou muito. Né? Até hoje o homem continua se inscrevendo, deixando suas marcas e falando do seu meio, do que acontece com ele no dia a dia, no cotidiano, seja bom ou não, seja bonito ou não, nas paredes. Nessa cultura norte-americana, lá eles não diferenciam pichação e grafite. Não é como aqui? Não acontece. Em lugares da Europa também. Lá todos os artistas são writers, são escritores. A questão o cara tem uma tag, que é uma assinatura, a etiqueta, a marca dele, e ele sai pelas ruas espalhando aquela marca. Né? Como disse o Andy Warhol, todo mundo tem direito a 15 minutos de fama. Então aquela ali é a fama, é o requerer do jovem em dizer, pô, eu estou aqui, eu existo, eu faço parte dessa sociedade, deste mundo. Eu existo. É um grito silencioso. Um grito silencioso. Exatamente. Então agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que já a gente volta com mais Decat para você. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Voltamos com Conversação e hoje eu converso com o Decat, que é grafiteiro, recém-chegado em Uberlândia. Está trabalhando muito, Decat? Pouquinho, viu? Tô querendo trabalhar mais. Mas mura não falta, né? Não mura aqui. Então, a gente falava justamente sobre essa diferença entre o grafite e a pichação, e você disse que no exterior não existe essa diferença, né? Por que aqui no Brasil, então, a pichação é tão criminalizada? A gente sabe por que a pichação é criminalizada, né? Mas e por que o grafite não? Existe, sim, alguma diferença forte entre uma coisa e outra para que sejam vistas de formas tão diferentes, né? Sim. Essa questão estética, mas até é bom dizer que o grafite no Brasil ele ainda é visto como algo marginal. Tanto que a gente está fomentando ações na cidade para as pessoas entenderem isso, sim, que o grafite é uma manifestação artística legítima e o melhor de tudo é democrática, porque está a seu acesso, né? As pessoas podem abrir a porta de sua casa ou abrir a sua janela e se deparar com uma grande galeria de arte contemporânea, né? Que diz das coisas, do acontecimento de hoje, das nossas vivências de hoje.
E lá fora as pessoas têm mais acesso à cultura. Então isso é mais fácil de ser assimilado. Aqui não. Será que as pessoas entendem mais, ao olhar mesmo, entendem mais um desenho, um grafite, porque o grafite geralmente ele tem ali um desenho, ele tem um contexto, e no caso da pichação a gente costuma não entender o que está escrito e aquilo não nos passa uma mensagem. Seria um pouco disso? Eu acredito que sim, também. Né? A princípio seria isso. A princípio acho que é a estética. A estética ela é agressiva, né? A gente fala de ato criminal, só que uma presa, como a gente costuma dizer, dizendo da pichação, ela não é uma agressão física, é uma agressão estética, uma agressão moral. Você tomou um soco no olho, né? Mas aquilo da forma como é feita, de forma bruta, sem a sua permissão, aquilo te incomoda. E o grafite, a partir do momento que a gente chama o morador da casa com um diálogo... Essa é uma outra grande diferença também. É bacana. Eu gosto disso, eu faço questão de enfatizar isso. Não vou dizer que eu não fiz grafite sem autorização, ou que eu ainda não faça. Se eu vejo um lugar depedrado, destruído, abandonado, pessoalmente eu vejo, e já fiz aqui na cidade, lugares onde ficam lá seres humanos, mas largados, esquecidos, consumindo crack, consumindo outros tipos de droga, esquecido. Aí vira uma paisagem urbana, as pessoas passam a acostumar com aquele lugar feio. E aí a gente chega naquele lugar e joga todas as nossas cores e os nossos sentimentos naquele muro, aquilo transforma. E a gente conversa com aquelas pessoas, dá atenção, e ela se sente, pelo menos naquele momento, gente novamente, humana, porque alguém parou no meio da loucura, no meio do caos, falando até da minha realidade de BH e de São Paulo, onde eu morei, alguém parou para dar atenção àquela pessoa. O grafite a gente consegue fazer isso. Eu consigo entrar em boca de fundo e conversar com jovens, compartilhar a minha história de vida com eles. Na tentativa de resgatar alguém, na tentativa de passar um exemplo? Sim. O meu trabalho, especificamente, ele é muito social. Eu costumo dizer que eu não pinto por pintar. Toda vez que eu pinto, eu tenho algo a dizer. Ainda que eu não saia de casa falando assim, hoje eu vou fazer isso. Na verdade, não. A coisa é espontânea. Eu vejo um muro e de repente aquele muro está dentro de um contexto. Igual eu pintei uma favela uma vez à beira da BR-381 em Belo Horizonte, e a moradora deixou eu pintar lá. E lá eu pintei lá porque eu trabalhava no sistema socioeducativo, ou seja, era o meu caminho, onde eu ia dar aula para jovens que estavam acautelados, cumprindo medida por ter feito atos infracionais. E eu queria que aqueles jovens também, ao transitarem da unidade para um julgamento, para uma audiência, ou para algum curso, ou, melhor ainda, quando ele estivesse livre, ele visse aquele trabalho e identificasse, foi o Dequete que pintou, porque eles falavam isso para mim, cara, eu trabalho seu em tal lugar, não, você pintou lá na minha quebrada, você pintou no meu bairro, e é legal esse acabava servindo de inspiração, né? Sim. Aí nesse local especificamente que eu pintei, era uma comunidade muito carente mesmo, muito carente, sim, só vendo. As pessoas começaram a aglomerar enquanto eu pintava, e eu só chegando mais morador, e pessoas super simples. No final, quando eu terminei a pintura, fui aplaudido e eu chamei todo mundo para tirar foto comigo. Para eles foi algo mágico e para mim vai ser inesquecível. A fotografia pode se perder, mas na minha mente vai ficar para sempre. Esse registro, essa relíquia. Pois é, e aí você falou para mim o seguinte, que já pichou, sim, que já grafitou sem uma autorização, né? Sim. Mas em locais depredados, em locais abandonados. Mas eu queria justamente colocar aqui para eu discutir com você a questão
Uma coisa é você chegar num local abandonado, você vê que está abandonado ou depredado e fazer daquilo ali, dar uma nova vida àquele muro, né? E é diferente de você chegar num muro de uma casa, né? Que de repente foi, sabe-se lá, recém-pintada, né? E o cara vai lá e escreve o nome dele lá. E aí a gente se coloca no lugar do dono da casa. Sim, eu também sou dono de casa. Né? Então, tá aí também eu acho que essa é uma das diferenças, né? O pessoal da pichação, os escritores da pichação, eles já são mais radicais nesse sentido. A ideia deles é realmente... se apropriar é o proibido. Da parede, seja o que for. Quanto mais proibido, quanto mais ações de repressão, mais estimula, mais instiga. Existe um status, existe um desejo assim pelo proibido mesmo, né? O brasileiro já não tem hoje em dia, né? Já não está tão focado nisso. A gente quer mais exatamente esse diálogo, né? E quando acontece de ser feita alguma intervenção sem a devida autorização, como eu falei, né? Nesses locais que a gente falou que está abandonado, né? Que não é, por exemplo, a parede da casa do indivíduo que ele acabou de pintar, ele sabe que tinta é caro. A gente tem que fazer uma correria, malabarismo para conseguir as nossas tintas, né? Então ele sabe que é um custo. Eu tento ficar mediando essa situação, esse diálogo, né? Eu não taco pedra, mas também não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que todo mundo deve arcar com as consequências de suas escolhas. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Estamos de volta com conversação e eu falo com o Dequete, que é grafiteiro. Dequete, a gente falava no último bloco sobre essa questão da pichação, do grafite, as diferenças. E você, nos seus tempos, quantos anos atrás? Tem aquela situação que você vai me contar agora. Tem uns 12 para 13 anos. Uns 12 para 13 anos, você já passou por uma situação bem complicada por conta da pichação, né? Sim. Também por ela, né? Na verdade, o que acontece? Eu vim de uma desestruturação familiar, né? Eu comentei um pouco da minha relação com a arte, e eu acho que até por causa disso. Eu vivia no meio de uma guerra dentro de casa. Assim, eu cresci vendo minha mãe sendo espancada pelo companheiro dela na época, e a gente vivia em delegacias fazendo ocorrência contra ele, porque era um homem extremamente violento. E então isso acabou me transformando numa criança e um adolescente tímido, calado, trancado, cheio de traumas, cheio de conflitos. Enfim, aí quando eu começo a prestar atenção nas ruas, eu começo a ver aqueles desenhos e tudo mais, e eu já tinha esse lance de desenhar, aquilo começa a mexer comigo. Até que eu conheci uma turminha que já fazia pichação, me envolvi com aquilo, gostei, né? E comecei a dedicar a minha vida em torno da pichação. Foi muito legal, foi bacana, acabei que eu consegui um círculo social para mim. Eu que não era ninguém na escola, por exemplo, passei a ser conhecido, reconhecido, as pessoas falavam de mim, que eu era fulano, que ele é um cara que faz isso, faz aquilo, outro. Então, assim, é gostoso, mexe no ego, né? Mexe no ego. Só que a consequência disso, e aí é o que eu sempre falo com a garotada, é que o problema não é só a pichação. Né? A questão é o caminho que isso pode conduzir o indivíduo. Não generalizando, né? Sempre tem as exceções, mas no meu caso, para a galera da minha época, foi assim que aconteceu. A gente acabou se envolvendo com caminhos mais tortuosos e nessa prática eu acabei sofrendo uma tentativa de homicídio de um parceiro meu, entre aspas, né, um amigo. E esse rapaz atentou contra a minha vida, mas graças a Deus eu
não morri, por isso que eu estou aqui. Que bom. E assim, aquilo mudou radicalmente. Quando você fala de caminhos tortuosos, você se envolveu com droga? Experimentei droga, a gente ia para o Mineirão para brigar, envolvido com torcida organizada. No caso, eu era da Máfia Azul, Cruzeiro ganhando. Aquilo tudo que nenhuma mãe quer para o seu filho. Exatamente. E isso, é válido dizer, não fazia de mim uma pessoa de má índole. Eu acho interessante entender. Era uma questão minha daquela época, os meus conflitos, e aquilo para mim era uma fórmula de escape, era a minha fuga. Eu trabalhava desde os 12 anos para sustentar os meus 3 irmãos pequenos e a minha mãe. Então, de segunda a sexta-feira, eu trabalhava e estudava, como qualquer pessoa. Mas no final de semana eu transformava. Queria adrenalina, queria subir num prédio mais alto e tudo mais. E eu era uma pessoa cética, eu não acreditava em Deus. Tanto que eu era o único que pichava a igreja na época, subia na igreja para pichar. Eu era mais extremo nesse sentido, enfim. E quando essa situação acontece, de eu ter tomado os disparos, já era numa época em que eu já estava mais assim, começando a refletir sobre essas ações. Por quê? A gente saía para pichar à noite e não sabia se ia voltar. Era tantas coisas que aconteciam que você fala assim, nossa, será que compensa? Até que eu decidi sair fora daquilo. E foi engraçado que foi exatamente quando eu tomei essa decisão de abrir mão daquilo e investir no grafite que eu já fazia. Eu tomei a tentativa, eu tomei os 6 tiros, na verdade. Foram 6 tiros aqui na rua? Na rua da minha casa, aliás. Assim, a metros da minha residência, né? E hoje eu tenho uma bala alojada na cabeça. 6 tiros você tomou? 6 tiros. E em várias partes do corpo? Assim, pra mim foi até mais, mas eu contei pelos buracos. Jesus. Em várias partes do corpo? Como é que foi? 3 na cabeça, 1 no peito e 2 no braço. E como foi que você sobreviveu? Pois é, Deus é bom, cara. Não era a sua hora? Não, mas foi engraçado que eu creio que ele permitiu que eu passasse por aquilo. Porque hoje exatamente... Não ficou com nenhuma sequela? Pô, eu costumo dizer que o parafuso que faltava, o camarada encaixou pra mim. Tá aqui, ó, guardadinho. Então é porque não era pra ser mesmo. Não era pra ser. E na verdade essa história me dá como eu tive essa sacada de consciência, eu falei, pô, quase fui, cara. Já era pra eu estar na vala. Era o que faltava para você realmente sair daquela vida. Exatamente. Então eu passo a assumir essa postura de artista, de grafiteiro, e passo a utilizar o grafite como uma ferramenta social. Aí eu criei um personagem pelo qual eu sou reconhecido hoje, em Minas e fora daqui. Que é o da sua camiseta. Que é o meu companheiro de... Por que ele tem a carinha tampada assim? Ou então, porque eu queria que os meus desenhos expressassem o que eu sentisse, mas não por palavras, e sim pelo gestual. Então, as pessoas que acompanham o meu dia a dia, que são mais próximas, já conhecem a história do meu trabalho, elas conseguem até identificar o que está acontecendo comigo através do meu desenho. Cito, por exemplo, quando eu fui casar. Eu pintei um desenho, um gato, de fraque, com aliança na mão, numa parte da cidade, em BH. E no outro extremo pintei uma gata, que representava a minha noiva na época, minha esposa, né? E o povo, opa, peraí, o Thiago vai casar, cara. O Dequete vai casar. Associaram já uma coisa com outra. Me disseram que eu faço quadrinho contemporâneo. Que eu vou contando fragmentos de uma história em vários lugares da cidade. E as pessoas aqui vão completando. E isso é legal, ter esse retorno. Entrar na vida das pessoas de uma forma gostosa. De uma forma legal. De uma forma legal. De tudo, né? Sim. Então você acha que realmente o grafite, a arte mudou sua vida? Completamente. Eu sou cristão, sou muito grato a Deus hoje, pelo que Ele fez na minha vida, pela oportunidade, a segunda chance que Ele me deu. Eu costumo o meu nome Dequete veio daquele mito do Ferino 17 vidas, 6 tiros, 6 vidas, sobrou uma. Nossa. Eu peguei essa uma e entreguei para ele, porque na minha administração agora o senhor toma conta. Exatamente, só que eu uso essa ideia para trabalhar com os jovens. Assim, pô, cara, só que ninguém tem 7 vidas, vamos falar rasgado, não existe essa história, né? Então, assim, não adianta você ficar brincando com isso, porque não dá. E então, assim, com esse personagem, com o trabalho que eu faço, eu consigo ter essa ponte com as pessoas, esse acesso.
Pois é, inclusive, então, para a gente finalizar, eu queria que você falasse do projeto que vocês estão organizando agora para Uberlândia. Você veio de Belo Horizonte para cá, graças a Deus, para somar, né? Sim, com certeza. Explica para a gente um pouquinho, para mim e para o pessoal de casa, sobre esse projeto do grafite em Uberlândia. Então, como eu falei, eu vim para Uberlândia porque eu vi um grande potencial aqui. Né? Já tinha escritores aqui na cidade, o pessoal já pinta. Só que a cidade não tinha conhecimento ainda do que é o grafite. Então eu estou trazendo a minha experiência de BH, o pouco que eu tenho lá de Sampa, onde eu morei, para cá, para fomentar a cultura do grafite. E a gente quer que o grafite seja, como o título da exposição que a gente está tendo na cidade, uma grafitomania, que seja uma mania da cidade, que Uberlândia seja a capital do triângulo do grafite. E por que não fazer eventos na cidade em que outros artistas de fora possam vir para cá? Isso é legal para a gente, grafiteiros, é legal para os moradores da cidade e é legal para a cultura da cidade também. Porque uma coisa vai ligando uma outra. E principalmente para aqueles jovens que de repente precisam aí de uma inspiração, de um incentivo, né? Exatamente. E aí a gente está até fazendo uma campanha na cidade que é a doação de muros, né? A gente está através de redes sociais, convidando os moradores de Uberlândia para estar cedendo os muros para a gente, convidando empresários também, né? Acho muito digna essa ideia. Acho muito digna essa ideia, muito bacana. Tenho certeza que a cidade vai ficar muito mais bonita. Como é que o pessoal de casa pode encontrar vocês, ou saber mais a respeito do projeto, ou até para quem de repente já... Opa, eu tenho um muro aí para ceder. Como é que o pessoal acha? Então, nas redes sociais, a gente está fazendo uma ação lá que é Doe Muros para Grafiteiros, através do Página Cultural, está sendo um parceiro para a gente nesse projeto. E quem quiser mais informação também pode acessar lá a minha fanpage e entrar em contato comigo, né, pelo Facebook. Ou seja, The Cat no Facebook. Isso. E também no site do paginacultural.com.br. Isso. Então tá ótimo. Então eu faço votos para que dê tudo certo. Muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo na cidade. Obrigado. Parabéns por você ter mudado de vida e com certeza vai mudar a vida de muita gente também. Que assim seja bem-vindo e muro lá do meu prédio, depois a gente organiza. Opa, vambora. Muito obrigada a você de casa pela companhia. Obrigada ao Rio do Naturalmente, que cuida do meu visual, que me deixou morena. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a Gregory, que me veste. Obrigada a Bom de Propaganda e também a Madu Semijoias. Se você quer falar com a gente, mande um e-mail, conversação@canaldagente.com.br, e a gente se vê na nossa próxima edição. Um beijo, até lá!